Fala pessoal, beleza? Senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de estatística para PCDF. Cara, é um prazer imenso tê-los aqui. Essas mesmas aulas, o primeiro módulo, né? Eu vou dar acesso a alguns alunos, cada aula por acesso por 24 horas, aqueles que estão no meu grupo do Telegram, e os alunos do curso de estatística terão esse acesso ad eterno. Esse recado vai para os alunos do curso de estatística. Vocês A minha ideia é postar um módulo por semana, sendo que esta semana nós vamos ter 2 módulos. Não vou seguir a ordem que está lá no edital, por uma questão didática, uma questão realmente para melhor aprendizado de vocês. Eu vou seguir aquela ordem que eu julgo ser a melhor para o aprendizado. Então, por exemplo, o módulo 5 de vocês, que são as técnicas de amostragem, se tornará o nosso módulo 2, certo? Há um motivo para isso. Por exemplo, gráficos e tabelas é uma aula somente que eu vou jogar para o final, certo? Para o final. Por quê? Porque tem muita regrinha, eu prefiro deixar para o final, é fácil, mas fica mais fresquinho na memória de vocês, tá legal? Já que não é uma coisa que exija tanto exercício. É mais ler, conhecer, saber quando eu uso cada tipo de gráfico, cada tipo de figura para representar alguma coisa. De qualquer forma, pessoal, vou orientar sempre a vocês, né, e o pessoal do curso, como eu falei de estatística, vocês vão ter uma orientação sobre o que é melhor estudar, qual a ordem de estudar, certo? Aqueles que vão ter acesso a esse primeiro módulo, nesse meu projeto aí para ajudar, é para que vocês entendam o que é estatística e os incentive a estudar, certo? De qualquer forma, sem lenga-lenga, vamos começar a nossa brincadeira, pessoal. Bom, o nosso edital, primeiro tópico que tem lá é estatística descritiva e análise exploratória de dados, correto? É um assunto que cai muito, é um assunto que tem muita teoria envolvida, muito conceito, no entanto que as 2 primeiras aulas são basicamente conceituais. A última aula, se eu não me engano, é o 11º vídeo, também será conceitual, correto? Então, nós temos realmente muitos conceitos a serem trabalhados. Eu gosto de usar como um quadro negro, escrever. Aqueles que têm aula comigo sabem que eu gosto de escrever, correto? Ou seja, como se estivesse dando aula na hora, para facilitar a nossa vida, não. Aqui eu já botei os conceitos e definições para que a gente possa seguir. Então, prendam-se esses conceitos. A prova do CESP ela é o conceitual. Muitas questões vocês vão resolver por conceitos. Ele vai dar um monte de número, mas você vai responder por conceito, beleza? Então, ouve o tio Dri. Sem enrolar, vamos começar a nossa brincadeira. Estatística exploratória, descritiva e análise exploratória de dados. Bom, primeira aula, pessoal. Primeiro conceito, o que é estatística? Há várias definições de estatística, várias, tá? Nós vamos usar aquela que o CESP já colocou em prova. É a parte da matemática responsável por coletar, tabular e sumarizar dados. É de extrema importância essa parte aqui para essa nossa primeira aula. Também auxilia na conclusão a partir de dados, né, obtidos. Porra, o que é isso, Adriano? Vamos lá, cocada. Auxilia na EM ficou ótimo, né? Em conclusões a partir de dados obtidos. Pessoal, parte da matemática responsável por coletar, tabular e sumarizar dados. Todo o processo estatístico ele tem início quando eu defino o que eu quero perguntar e onde eu vou perguntar. O que eu quero perguntar nós chamamos de variável. Nós já vamos conversar sobre a variável. O capítulo 2, que seria o 5 do edital, o módulo 2, nosso, né? A gente vai falar sobre variáveis. Minto, a gente não vai falar sobre variáveis, a gente vai falar sobre amostras. Eu me confundi aqui. Mas aqui mesmo nessa aula nós vamos falar sobre variáveis de forma mais aprofundada. Inverti, perdão. Então a variável que eu quero saber, a idade, a altura, o salário. E onde eu vou perguntar? Eu posso usar uma população, eu posso usar uma amostra probabilística, uma amostra não probabilística, correto? No caso do edital de vocês, ele trabalha somente com amostras probabilísticas. Como o da Federal trabalha com as não probabilísticas, eu vou mostrar geral, certo? Porque vocês vão ter acesso a esse curso por 2 anos. Então, em 2 anos, provavelmente ocorrerá o concurso da Federal. Sei que todos vocês passaram para a Polícia Civil, mas de qualquer forma terão acesso a ele, caso desejem fazer. Então, mas o que é isso? Coletar, tabular e sumarizar.
Quando eu defino o que eu quero perguntar e onde eu vou fazer essa pesquisa, eu vou a campo. Isso é coletar dados. Nós estamos coletando dados. Bom, esses dados virão de forma desorganizada. Então eu vou organizá-los. Eu posso colocá-los em ordem crescente, em ordem decrescente. Eu posso transformá-los numa tabela, que nós vamos conversar sobre tabelas. Eu posso transformá-los num gráfico, numa figura, que nós vamos conversar sobre isso, que vai ser o nosso último vídeo do curso, tá? É uma opção que eu fiz didática. É bem simples, é uma aula simples, mas eu prefiro deixar para o final porque não caem muitas questões sobre e é mais conceitual, tá legal? Então, tabular é isso, é organizar e sumarizar dados. O que é sumarizar? É transformar todas essas informações que nós temos em uma só. Porra, Adriano, como assim? É uma só, pode ser uma média, pode ser uma moda, pode ser uma mediana, vai estar me descrevendo uma situação, ó. A média desses valores é tanto, a moda é tanto, o desvio padrão é tanto, o coeficiente de variação, que vai dar o grau de homogeneidade, caraca, me confundo para falar essa merda, foda-se, daquela distribuição, a gente já vai ver o que é isso, tá? Enfim, transformar num valor só. Tá? Isso é descrever aquelas informações de forma sintética. Isso faz parte da estatística descritiva. Então, ó, a estatística descritiva, ela é responsável por, clicar aqui, ó, a estatística descritiva, vamos botar a mesma corzinha lá, estatística descritiva, ela é responsável, a parte da estatística, responsável por coletar, tabular e sumarizar dados. Já a geometria, que tem geometria analítica, né? Estou com geometria analítica na cabeça, que inclusive foi uma das primeiras matérias que eu dei aula na minha vida. A estatística analítica é a parte da estatística que serve como auxílio, coordenação mandou lembrança, que serve como auxílio para inferir conclusões a partir dos dados obtidos. Certo? Inferir conclusões a partir dos dados obtidos. Essa é a chamada estatística analítica. Porra, Adriano, não entendi. É fácil, cara pálido, é fácil. Tu vai pensar o seguinte, ó. Alguém vira para você e fala, ó, sei lá, vou usar o exemplo que eu usei na aula ao vivo, que eu acho que ele fixa bem. Ó, demônio. Não, vamos usar um exemplo de concurso. Quem vira para você e fala, ó, tá faltando vaga na PRF. Tá faltando vaga. Ó, o diretor mandou um pedido lá. Ó, o presidente e o Paulo Guedes falaram que, porra, tem que contratar PRF. Ou seja, você tem informações. As conclusões que você vai inferir daí, certo, dependem de você. Na verdade, na estatística descritiva, ela me dá essas informações. Ó, tá faltando policial, ó, foi enviado um pedido, ó, tem dinheiro para contratar. E aí você vai concluir, ó, vai ter um concurso, correto? Então, a estatística analítica, ela te auxilia nas conclusões daqueles dados que a estatística descritiva nos forneceu. Eu até postei negócio, até uma discussão que eu tenho hoje, muito séria, com alguns educadores, é isso, que o pessoal nunca... É uma geração muito inteligente, não, mas uma geração que tem acesso a muitas informações, ou seja, muitas informações, mas processar essas informações, analisar e inferir conclusões corretas, a gente tem uma certa deficiência, né? Nossa geração, muita gente tem uma certa deficiência, não estou falando que é você, que sou eu, enfim. Mas o fato é que a gente tem acesso à informação, que seria descrevendo uma situação, correto? Agora, inferir, analisar é outra história. Então, a estatística é isso. A descritiva nos dá informações, a analítica nos auxilia nas conclusões. Beleza, pessoal? Entenderam? Vamos lá, então, pessoal. Ó. Classificação quanto à informação. A informação, ela se divide em duas. Vou botar aqui a caneta. Nós temos a variável, que é o objeto do estudo, a pergunta realizada, e nós temos os dados, que são as informações ou as respostas obtidas. Porra, Adriano, não entendi. Tranquilo, cara de pau, vamos lá. Variável que eu quero saber, a pergunta que eu faço. Ó, qual é a sua idade, qual é a sua altura, que time você torce, em quem você votou para presidente, e assim vai. Os dados vão ser as respostas que você vai me dar. Então, variável que eu pergunto, dados é aquilo que você me dá como resposta. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, variável, vou fazer uma referente a mim. Tem a variável idade,
altura, tem a variável time de futebol que torce, tem a variável candidato a presidente, vocês saberão quem eu votei, né? Candidato a presidente. E assim vai, tá? Então, idade, tá? 32 anos, que eu sou garotão. Altura, 1,85 m, que eu sou altão. Time, Fluminense. Porra, elite. Candidato que eu votei, Dr. Rei. Porque ele tinha prometido, mas não tinha, eu anulei, botei em pensamento, ele tinha prometido lipo de graça no SUS, tá? Então, assim, era minha lipo, minha vida, eu ficava, porra, filézão, compadre. Entenderam, pessoal? Então, variável que eu pergunto, dados são aquilo que eu obtenho como resposta. Sacou? Sacaram? Vamos lá, continuando com as classificações. Classificação quanto à variável, quanto àquilo que eu quero saber. Nós temos as chamadas variáveis quantitativas, tá? E as variáveis... Opa, saiu uma besteira aqui, olha só, tinha que sair besteira, senão não seria eu, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Variáveis qualitativas, porque qualitativas. Provavelmente eu dobrei o slide, aí desse olha, Adriano, por que você não refaz tudo e não para o vídeo? Não, porra, bobeira. Qualitativas. Eita, o que é isso? Qualitativas. Tá? Qualitativas. Vou apagar isso daqui, ó. Qualitativas. Não são representadas por números nem qualitativas. Tá, mas aqui explica. Beleza, vamos lá então, pessoal. Foi mal essa falha. Então, quantitativas são sempre numéricas e representam quantidades ou medidas. Qualitativas não representam, podem ser numéricas também, não representam quantidades nem medidas. Quantidades nem medidas. Nem medidas. Ah, podem ser numéricas? Podem. Muita gente fala que as qualitativas não são numéricas. Se são números, são quantitativas. Se não são números, são qualitativas. Errado, errado. Quantitativas são sempre numéricas e representam quantidades ou medidas. Altura, idade, peso, salário, é sempre uma quantidade ou medida. Ela é discreta quando os dados são todos números inteiros. Vamos ver, dados são as respostas obtidas, tá legal? E contínua quando os dados são quaisquer tipos de números reais. Porra, Adriano, confundiu. Tranquilo, filhão. Vamos lá. Uma variável quantitativa discreta, a resposta que eu vou ouvir vai ser sempre o número inteiro. Por exemplo, com a sua idade. 35, 20, 12, 48. Cara, ninguém vai me responder que tem 37,12 anos. Improvável, tá? Agora, se todas as respostas obtidas são números inteiros, ela é dita discreta. Variável quantitativa discreta. Veja bem, discreta contínua a gente vai usar muito em probabilidade, muito. E contínua, quando os números obtidos são quaisquer números reais, inteiros ou decimais. Por exemplo, altura. Alguém tem 1 metro de altura, alguém tem 2 metros de altura, mas alguém tem 1,62 m, alguém tem 1,75 m, alguém tem 1,98 m, enfim. Então, as respostas podem ser números inteiros ou decimais. Salário, alguém ganha 10 mil reais, mas alguém ganha 8.576,98, tá? Então, ela é contínua, porque tem como resposta tanto números inteiros quanto números decimais. E a discreta somente números inteiros como resposta. Fechou? Beleza? Entendeu? Então, variáveis quantitativas vão representar quantidades ou medidas. As qualitativas não representam quantidades nem medidas. Elas podem ser chamadas de nominais, tá? Ou numéricas ou ordinais, tanto faz. Vamos lá, ó. Então, por exemplo, nominal, time de futebol, você vai me dar como resposta Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, Santos, e assim vai, correto? E assim vai. É um nome, não é uma quantidade, não é uma medida.
E numérica. São dados numéricos, mas não representam quantidade. Porra, Adriano, não entendi. Intenção de voto. Se tu pergunta para alguém, ó, tu vai votar em quem para presidente? Qual número? Né? Quem vou votar no 45, vou votar no 13, eu vou votar no 17, eu vou votar no... Ou seja, 45, 13, 17, 28 não são quantidades nem medidas, mas são identificadores de alguém ou alguma coisa, correto, pessoal? Então, elas são ditas qualitativas, ó, qualitativas. Caraca, fiquei sem gração que eu errei. Quem me conhece sabe que eu fico sem gração quando eu erro, né? Nossa Senhora. Beleza? Entenderam, senhores? Show de bola. Fácil, né? Nós podemos... eu tô com dados na cabeça, vocês vão ver. Nós podemos também classificar quanto ao campo de pesquisa. Nós podemos classificar quanto ao campo de pesquisa. Estou olhando aqui para baixo, desculpa não estar olhando para vocês, tá? Vocês já vão ver por quê. Eu estou com dados na cabeça, não sei o que houve montando isso, fico até tarde, tem mania de... Bora lá. Nós temos, né, nós podemos também classificar quanto ao campo de pesquisa. Como assim quanto ao campo de pesquisa, Adriano? Simples. Onde que eu vou buscar essas informações? Quais os elementos que eu vou buscar essas informações? Se eu utilizo todos os elementos de onde eu quero obter informação, eu utilizo a população. Tá? População, o que é a população? São todos os elementos do grupo onde eu desejo obter informações. Tá? Por exemplo, censo. Censo é um tipo, a pesquisa censitária, ela utiliza toda a população. Então, falou-se em censo, é a mesma coisa que população. Lembram-se dos censos? Os censos vão de casa em casa e pega informação de todo mundo que se deseja obter informação. Por isso que ele é tão preciso. Tá? E nós temos a amostra, quando eu pego uma parcela desses elementos. Por exemplo, pesquisa de intenção de voto, pega-se uma amostra. Tá? Uma amostra. Tá? Quando faz, sei lá, se eu quero saber sobre... Quando a gente vai fazer vestibular, não sei se der assim, que tem tempo que eu não faço, a gente preenchia um formulário social, tá? Que aquilo dali era uma pesquisa acerca de quem estava prestando aquele vestibular lá para o UFRJ, para a Universidade Federal Fluminense, lá do Rio, né? Onde as faculdades que eu fiz vestibular. Enfim, então, pessoal, ali ele vai pegar todos os alunos que farão vestibular, porque você tem que preencher aquele formulário. Acho que o SESP tem isso também, né? Não tenho certeza agora. Enfim, pessoal, de qualquer forma, a população é quando eu utilizo todos os elementos, a amostra é quando eu utilizo uma parcela desses elementos. Por isso que eu estava olhando para cá, estava ajeitando. Eu botei dados de novo, acreditam? Sei lá, eu vou transformar dados em número e jogar no bicho para ver se eu ganho alguma coisa. Certo? A população, quando eu utilizo, é a mesma coisa que censo ou estudo censitário. E a amostra, nós vamos ser o módulo 5 do edital, e sobre a amostra, o tamanho ideal da amostra, será o nosso módulo 2, beleza? Porque o que acontece? Quando nós temos um estudo, eu quero garantir... Desculpa, pessoal, aqui passando gente aqui, vai fazer um barulhinho. Quando vocês veem lá na televisão, quando vocês veem lá na televisão, tá, que a pesquisa de intenção de voto com margem de erro para mais ou para menos de 2%, e eu tenho uma população de 200 mil habitantes, existe um número mínimo de pessoas que eu tenho que perguntar, arguir, buscar informações, fazer a pesquisa para garantir, tá? Essa margem de erro para mais ou para menos, tá? E quem define isso é o tamanho da amostra, que a gente vai aprender em técnicas de amostragem, correto? Módulo 2. Por isso que ele vai ser o módulo 2 e não o 5, porque ele é muito teórico, o que tem de conta é mínimo, tá legal? Então, o que é importante? A gente vai falar lá, mas vocês já vão fixando. Quanto menor a amostra, mais imprecisas são as informações em relação à população. Então, pega uma amostra para tentar refletir uma população, que é o caso de intenção de votos, correto? Agora, quanto maior é a amostra, mais precisa ser essa informação. Então, a margem de erro é inversamente proporcional ao tamanho da amostra. Porra, Adriano, não entendi. Sim,
Quanto menor for a minha amostra, maior vai ser minha margem de erro. Quanto maior for minha amostra, menor vai ser a margem de erro, beleza? Só que a gente vai conversar de uma forma mais aprofundada no módulo 2. E sim, pessoal, e nós temos mais uma classificação, que é a classificação quanto à série, tá? Quanto à série. Nem todos os estudos estatísticos precisam ser uma série, pode ser um estudo simples, mas se for uma série, nós temos 3 tipos, vamos lá. Série histórica, série geográfica, ou série histórica ou temporal, série geográfica e série geotemporal. Série histórica, quando o local é único e os períodos são múltiplos. Porra, que é isso? Vamos lá. Fácil, cara pálida, vamos lá. O local é único, os períodos são múltiplos. Vamos supor que eu queira saber a inflação do DF ano a ano, desde 2011 até hoje, até esse ano, ano a ano. Então, vou ter a inflação de 2011, 2012, 2013, do DF. Veja bem, o local é único, DF, mas o período é múltiplo. Ou seja, eu vou pegar ano a ano separadamente. Ou então, quando eu vou montar material, eu faço estudo, eu faço uma série histórica de questões. Como assim? Eu pego, 2005, quantas questões de, sei lá, probabilidade condicional o CESP cobrou em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010. E assim eu vou. Então, tem uma série histórica de questões, eu consigo determinar a curva, se é uma tendência ele cobrar aquilo ou não. Ou seja, as chances dele cobrar aquilo ou não. Isso é uma série histórica. Veja bem, meu local é único, CESP, só que eu peguei questões de ano a ano. O local era único, DF, só que nós pegamos a inflação ano a ano. Entenderam? Já a série geográfica, tá? Vai mudar. O período é único, mas os locais são múltiplos. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa... Veja bem que o local não tem que ser uma unidade federativa, um ente federativo, nada disso. Tá? Eu usei CESP. E eu vou usar outro exemplo agora. Vamos supor que eu queira saber índice de reprovação em 2000 e... a gente está em 2020, em 2019, de todas as escolas do DF. Então, veja bem, o ano foi 2019. E eu peguei o modelo, então o ano é único. Índice de reprovação é minha variável. Beleza? 10%, 12% seriam os dados que eu vou receber como resposta. Tamo junto? O ano é 2019, período único. E eu vou pegar as escolas do DF. Então eu vou pegar lá o Sigma, o Galois, o Elefante Branco. Vou pegar... Quem não é do DF são escolas que tem aqui, tá? Então eu vou pegar essas escolas e vou saber escola a escola. Veja bem, o período é um só que eu variei o ano. Entenderam, pessoal? E ela é geotemporal quando varia geral. Porra, como assim? Eu quero saber o índice de inflação, estado a estado do Brasil, né? Unidade federativa a unidade federativa, de 2016 para cá. Então, vou ter qual foi a inflação do Acre em 2016, qual foi do DF, qual foi do Amapá, qual foi a do... e assim vai. Qual foi do DF em 2017, do Rio de Janeiro em 2017, do Ceará em 2017, e assim vai. Ou seja, eu estou variando tanto o período quanto o local que eu estou fazendo a pesquisa. Tá legal, pessoal? Então, são essas as séries: histórica, tá? Geográfica e geotemporal. Histórica também temporal. Tá legal, senhores? Beleza. Pessoal, já tem 20 e tantos minutos de vídeo. Eu vou dar uma pausa agora e a gente volta com o processo de tabulação, tá? E começa a trabalhar um pouquinho com a matemática, até as chamadas tabelas de distribuição de frequência com e sem intervalo de classe. Tá legal, senhores? Valeu? Forte abraço, vocês têm a apostila do módulo 1 já aí. Forte abraço em todos, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Fujam não, tá, manés? Fui!